Fala pessoas, dia 22/2, sábado, pois é, sábado, estamos aqui no final de semana, sexta-feira falhamos aqui no vídeo de notícias, mas semana foi uma bagunça, né? Sexta-feira teve vídeo onde? No Libertas Nova, 2 vídeos aí, né? Um sobre a minha opinião do impeachment, não divulguei aqui, mas esse aqui do Moraes será derrotado, nós divulgamos aqui, questionando toda essa questão, né? Tentando explicar, porque é muita gente falando, não vai acontecer nada, não vai acontecer tudo, não ele vai ser preso amanhã, não ele vai ser presidente, um monte de, vamos dizer assim, opiniões descabidas. A gente tentou aí fazer uma leitura o mais sóbria possível da questão geopolítica que engatinha muito devagar. E sim, Moraes já é um assunto da geopolítica, tá? E aqui a gente vai atualizar as coisas que tem aí nesse vídeo, tá? Não esqueça de assistir, as visitas estão ótimas lá no canal novo, tá tudo funcionando muito bem, estou bastante animado e vamos aqui falar sobre as atualizações de ontem sobre essa questão do Moraes contra o Rumble e também contra o Twitter, o X. Já temos atualizações. Lembrando, para ajudar o canal, tem um link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, sabe muito bem como funciona. E Moraes disse que desativou a própria conta no X. O pessoal chegou lá, viu o @Alexandre, não existia mais. Sumiu a conta. Aí a pessoa perguntou, o que será que aconteceu? Será que ele ficou chateado? Será que foi hackeado? Não, ele disse que ele mesmo desativou porque está desmotivado aí, né? O X ele não está muito afim. Até porque jogou uma multa de 8 milhões de reais aí, 8 milhões de reais contra o X, que a gente vai conversar sobre, mas o @Alexandre, que inclusive é uma arroba que ele não sei como ele conseguiu, né? O nome assim, imagina, @Alexandre, imagina, você chama Paulo, você chega no Twitter, @Paulo e consegue fazer a conta. Será que não existem outros Paulos no Brasil? Pois é, ele conseguiu essa conta e o ministro do STF determina que X faça pagamento imediato de 8 milhões de reais. Né? E o X falou que vai pagar a multa sim. Aí o pessoal já começa a ficar naquela pergunta, porque o Elon Musk já de novo está se dobrando, como ele pode fazer um negócio desse? Só que aquilo, vamos fazer umas contas, porque o negócio não fecha muito bem, porque 8 milhões de reais, quanto dá isso em dólares? Imaginou quanto dá mais ou menos, né? Hoje o dólar tá 5,7 reais, você faz suas contas aí. Aí você imagina a riqueza do Elon Musk. O cara, ele é multibilionário. Não sei nem quantos bilhões ele tem, são mais de 300 bilhões ou menos de 300 bilhões de dólares. Tá, lembra-se, é dólares. Ou seja, o Elon Musk no Brasil seria trilhardário. Sabe o que é bilhão? Sabe o que é trilhão? Quando chegou essa conta para ele de 8 milhões de reais, ele deve ter pensado assim, 8 milhões de reais? Mas para evitar uma dor de cabeça? Pode ser, porque até porque não precisa se estressar tanto, que agora, como eu falei, ele tem o Trump do lado, né? Melhor deixar o X rodando, treinando IA, ainda mais no Grok 3 aqui no Brasil, do que, né, talvez, a gente nem sabe qual é o lucro do Twitter no Brasil. Talvez cobre isso aí. Mas de qualquer forma, tá aí feito, as movimentações estão acontecendo, muita gente fala que arregou, muita gente fala que o Moraes está dominando, mas ainda tem muita coisa para acontecer, tá? Mas teremos o X. Só se aparecer mais multas e talvez a provocação escalar. Mas não sabemos. Uma coisa é certa, o Rumble já era. Moraes determina bloqueio da rede social Rumble no Brasil, falou que acabou, não vai ter mais, se você tentar entrar não vai conseguir. O pessoal até falou, continua fazendo o vídeo lá. Eu falei, calma que se acontecer o que eu tô imaginando, vai cair em breve, né? Existiu toda uma visita aqui da OEA, só que como a gente explicou, as coisas ainda tem muito a acontecer, muita coisa, como diz aqui, o governo Trump diz que vai analisar relatório da OEA sobre liberdade de expressão no Brasil. Só que os Estados Unidos, ele é um grande aí financiador da OEA, 60% da OEA é dos Estados Unidos, só que ainda o secretário-geral é o mesmo cara, que vai acontecer a mudança em março. Então, vai as coisas mudando devagar. A pessoa brasileira é muito apressada, sempre é tudo imediato. Um povo imediatista, hedonista, sempre as coisas que acontecem para já, vai acontecer devagarzinho. Moraes tem reprimido a liberdade de expressão online nos últimos anos, afirma The Wall Street Journal, que é um dos maiores jornais do mundo. E já tá aparecendo aí, por isso que eu falei, Moraes é assuntos de geopolítica, né? Então ele aparece em jornais de todo o mundo, inclusive no Wall Street Journal, e aos poucos você vai ver as coisas mudando. Então não deixe de assistir esse vídeo, que é importantíssimo vocês ficarem cientes dos desdobramentos futuros, tá? Porque cada vez mais o Trump e o Elon Musk, principalmente lá do lado do Trump, vai falar assim, a gente precisa ter maior liberdade de expressão no Brasil. E aí eles têm diversas formas de agirem, né? Para tentar forçar o Brasil
a fazer o que eles querem, tá? E aí não é só Alexandre de Moraes, a gente tá falando de Brasil, tá? Mas a última esperança de Bolsonaro para arrastar julgamento no STF a 2026. Bolsonaro tá tentando fazer algumas artimanhas com a sua defesa, uma defesa diferentinha, que depois em vídeo exclusivo a gente vai mostrar, né, os detalhes dessa defesa. E essa defesa tem que tá aí um pouquinho mais de tempo para apresentar aí o julgamento, para tentar para 2026. E defesa do Bolsonaro pede a Moraes 83 dias para apresentar defesa prévia à denúncia da PGR. Ou seja, 83 dias é bastante tempo. Para quem você vai se perguntar, será que dá certo? Não, não vai dar certo, porque Moraes nega pedido de Bolsonaro para responder denúncia em 83 dias. Logicamente, a gente vê toda essa situação toda, o pessoal pedindo ainda. Se o cara, olha, tá num estágio avançado, né? Você vê o Trump colocando pressão em todo mundo e o Moraes ainda, para minha surpresa, tá resistindo e fazendo, tirando o Rumble do ar, botando multa no X. Mas vamos lá, vamos ver há quanto tempo isso dura. Né? E ele negou esse pedido. Isso aqui eu acho que não vai mudar muito, tá? A questão da liberdade de expressão pode ser. Agora, a questão do Bolsonaro é um pouquinho mais complicada. Alexandre de Moraes irá decidir sobre a denúncia da PGR após o carnaval. Então, para deixar o pessoal ainda mais... Imagina quem sofre de ansiedade, né? Imagina que tem esse monte de coisa para acontecer. Ele falou, não, o pessoal vai pular carnaval primeiro. E olha a Folha, né? A gente nunca imaginaria a Folha falando isso aqui. PGR turbina a acusação contra Bolsonaro com conclusões que nem mesmo a PF bancou. A Folha de São Paulo, de certa forma, ajudando Bolsonaro. Os crimes pelo 8 de janeiro não constam no indiciamento da PF, embora a polícia tenha traçado ligação entre os ataques e Bolsonaro. Em seu relatório final, a polícia também não fala que Bolsonaro concordou com o plano de, apagar aí. Isso que eu falo, as coisas são cíclicas, vão mudando, a gente nunca esperava um negócio desse da Folha de São Paulo, né? Estratégia da PGR permite condenação mais rápida de Bolsonaro, avaliam ministros do Supremo, né? Saiu aqui no Globo. Mais rápida que a gente fala é até final do ano, né? Porque o que o Bolsonaro queria era 2026, mas até o final do ano isso é acelerar. Então o que eu digo? Você vê nas redes sociais, se você ler sua manchete, você pensa assim, nossa, estão prendendo o Bolsonaro agora. Mas não é bem assim. Bolsonaro insiste em 2026 e aposta em pressão de rua internacional após denúncia da PGR. Então ele pensa assim, o Trump vai ajudar, o pessoal na rua vai mudar a situação, né? Ele insiste ainda em concorrer em 2026. E a gente vai esperar. Tudo demonstra aí que o sistema tem acenado um pouco mais para o Alckmin, a gente vai falar do Alckmin aqui hoje, e a gente vê que os caras, o Bolsonaro tenta, né? Ele tem feito aí defesa de coisas que no passado ele não defendia. Um claro aceno para muita gente que seria ele tentando convencer o sistema que ele não é esse monstro, mas para eles, tá? Pro sistema. Só que os caras não estão cedendo de forma alguma. Bolsonaro poderá ser preso mesmo ser condenado a penas mínimas pelo STF, que no mínimo ele pegaria 12 anos de prisão. Em torno de Bolsonaro vê chance de prisão em dezembro. Né? Então, mais uma vez falando, final do ano aí. Então tem muita coisa para acontecer. Porque o que a gente está vendo aí? A gente está vendo o Moraes peitando o Trump, peitando o Elon Musk pagando essa multa, que dá para fazer até aquele meme do Austin Powers, né? Que eram 8 milhões de reais, né? Para um americano, como Elon Musk, não é quase nada. Vamos ver quais que são os planos dos Estados Unidos para o Brasil, tá? Porque como mudou a CIA e o Pentágono, o Trump já conseguiu isso aí, a questão de Brasil ser o que os Estados Unidos quiser é questão de tempo. Resta saber se o Trump quer ou não, tá? Explicamos isso ontem. Caguei para a prisão, diz Bolsonaro após denúncia da PGR sobre trama golpista. Mas não caguei para a prisão, daqueles moldes mais antigos dele, tem que ser FF, acabou, etc, né? Só que alguma coisa aconteceu. Em torno do Bolsonaro vê erro e fala que cagou para a prisão. Falou, mas Bolsonaro não fala isso não, porque aí pegou mal. E o que o Bolsonaro fez? Exagerei um pouco. Diz Bolsonaro após minimizar a chance de prisão. A verdade vem nesses momentos, ele diz. Ontem eu exagerei um pouquinho, Eu, sinceramente, não sei porque ele voltou atrás. Mantém o que ele disse. Você vê muitas vezes você não vai ver o Lula fazendo isso, né? Os caras têm que manter. Tipo assim, se ele tá confiante, tá confiante. Não importa o que os caras em volta falam, né? Mantenha a fala aí, né? Moraes diz querer fatos e fala em última chance de Mauro Cid falar a verdade. Saíram vários vídeos de Mauro Cid, né? Mauro Cid em situações assim realmente preocupantes, né? Como por exemplo, ou quando o Moraes fala de última chance, ele fala assim, ó. Eu não tava esperando sair o vídeo, eu já tinha informação sobre isso aí, mas esperei sair em vídeo, e no vídeo ele mostra que ele fala assim, olha, se você não cooperar,
Tem o seu pai aí que pode ficar numa situação complicada, a sua esposa, né, a sua filha. Aí o cara realmente já não tem muito o que fazer frente a frente com Moraes. Cid tem mãos trêmulas e lenço para secar o suor, né? Eu lembro de uma notícia que falava assim, não, o Cid ele tem aí treinamento especial para, vamos dizer, conseguir sustentar qualquer situação de perigo e tal, mas a situação do Brasil, nem aí um boy na verde, pelo visto, aguentaria, né? Mauro Cid chora em vídeo de delação. Eu perdi tudo que eu tinha. Ele fala da questão de não poder sair, da filha, etc. Ele chora mesmo, porque é uma situação complicadíssima. O pessoal tira sarro quando é postado pela Veja. Foi capacho porque quis, enquanto isso o Bolsonaro tá milionário e livre, tirando sarro, mas a situação é muito triste, né? Lembre-se de como era no passado, né? Ele falou que o Bolsonaro era a vida dele em uma desses áudios aí, dessas declarações. E você vê que no passado era todo mundo muito feliz, era sempre eles sorridentes, só que, e aquilo, eles nunca imaginavam que a situação era um pouco mais séria do que isso. E a gente vê a situação completamente caótica, super séria pro pessoal da direita, né? E aí a gente vê que ele chora, ele se desespera, e não é à toa. É uma situação que eu acho que qualquer homem, ainda mais com família, ficaria, vamos dizer assim, bem afetado, né? E ele fala que sofreu bastante com essa ansiedade toda. E ele fez tudo isso para no final ser denunciado também. É uma situação complicada. Mauro Cid diz que Bolsonaro sugeriu alterações em minuta do golpe trazida por Felipe Martins. O Felipe Martins é uma coisa que eu sempre falei. O pessoal fala assim, não, que o pessoal inventou que ele estava no aeroporto, que não pode estar preso por causa disso. Os caras são criativos. Se tem esse negócio de minuta do golpe, se tem essa declaração, os caras vão pegar o Felipe Martins e prendê-lo novamente, porque eles têm um monte de coisa que eles vão aí achando, né? Ainda mais com essa declaração. Então não adianta o Felipe Martins ter aí todas as provas possíveis da questão que não fugiu do Brasil, na questão aí do aeroporto. Eles vão pegar qualquer outra coisa que eles encontrarem. Mauro Cid diz à PF que Michele Bolsonaro pressionou por golpe de Estado. Isso aqui foi uma coisa que eu falei para vocês que eu, em vídeo exclusivo, que eu não acreditava nessa declaração, e por isso que falei que algumas coisas não fechavam. Agora eu entendo por quê. Quando ela viu a mudança dela saindo, ela quase pirou. Ela falava que a gente tinha que fazer alguma coisa, afirmou Cid em depoimento à PF. Ou seja, alguma coisa virou golpe na visão desses caras, né? Então ela não pressionou por golpe, ela ficou desesperada, porque existia o quê? Tanto uma situação assim, o pessoal aflito. Então você viu que tinha vários militares falando e ela, no momento de desespero, falou, tem que fazer alguma coisa, mas não é um golpe em si. A Michelle, eu nunca vi ela nesse perfil aí. Ela é uma pessoa aparentemente mais tranquila e acho que ela não teria todo esse pensamento de golpe e tal. Por isso que essas declarações do Mauro Cid eu sempre falo. A melhor declaração do Mauro Cid é quando ele não estava fazendo a delação. E era aquele áudio que eu postei, inclusive no Patreon, tá? Que saiu aí no Metrópolis e foi postado pelo Bolsonaro, inclusive, só que eu coloquei a versão completa. Tá? Bolsonaro sobre ato contra Lula no Rio, botar 1 milhão em Copacabana. Enquanto isso, o Bolsonaro ele tem vários projetos aí de colocar as pessoas na rua. Ele fala de 1 milhão em Copacabana, vamos ver se consegue. E ele já falou que não quer que leva cartaz, não leva nada. E aí existe muito atrito, porque o que acontece? O pessoal quer pedir impeachment do Lula. O pessoal quem tem umas pautas que quer colocar, e ele já quer a anistia em primeiro lugar, e não quer que leve a nenhum tipo de faixa. Isso gera o quê? Parte da direita fica meio revoltosa. Tá? Indicado por Lula, Dino vai presidir turma do STF que julgará Bolsonaro. A análise deve ocorrer até final de 2025. Além de tudo, além do Moraes, logicamente, a gente vê o Dino também presidindo a turma que julgará Bolsonaro. E falei, quando o Bolsonaro perdeu em 2022, questão de colocar mais ministro de esquerda naquilo que já estava completamente dominado. A vitória do Bolsonaro era completamente assim, essencial para a direita no Brasil. Completamente essencial. Imagina, eu sempre falo que imagina Bolsonaro conseguindo se reeleger, o que ele faria com o Trump nos Estados Unidos. Ia ser uma situação muito tranquila, mas não funcionou, né? E tem N motivos para isso. Enquanto você vê um Flávio Dino ajudando aí o pessoal do PT, a AGU vai defender Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. E aí a gente vê para defender do Donald Trump. Né? Os caras estão bem juntos aí. Sabe uma coisa interessante que eu percebi? O presidente da OAB manda recados ao STF e diz que a advocacia é alvo de ataques. Repara o seguinte, sempre que acontece um atrito do Elon Musk com Moraes, agora com Trump com Moraes, questão geopolítica afetando Moraes, a OAB toma coragem.
Hum, mas estava bom tempo aí sem falar nada, pelo menos eu não vi, tá? PT faz 45 anos com Lula em baixa e dificuldade para criar novas lideranças, nem deveria estar em alta e o PT nem deveria existir mais. Mas existe no Brasil que o pessoal acha que o comunismo não existe, né? Ainda mais tem muito influenciador de direita dizendo que comunismo não é o verdadeiro inimigo do Brasil. Não, imagina. Né? ICMS vai deixar a compra internacional de blusinha mais cara em abril, entenda. Tudo bem que é ICMS, questão dos estados, mas as taxas vieram também aí da questão do Lula, que começou a banalizar a coisa, agora todo mundo quer cobrar imposto. Empresa de menor porte tem o pior desempenho em 2 anos, então você vê aí, vamos aumentar as taxas para defender aqui o comércio brasileiro. Não está subindo, porque o problema não é taxa, o problema não é as indústrias lá de fora, a China, a Shein, não, está caro tudo. E o dinheiro não está valendo nada. E por isso você vê as empresas fechando em massa, que eu mostrei números. O único que está de boa, misteriosamente, é o Ravan. Aqui, ó. As lojas da Havan registram lucro recorde em meio ao governo Lula de 2,7 bilhões de reais. Sabe o que é bilhão? Pois é. Tá aí o famoso velho da Havan, que inclusive queria, na época do Bolsonaro, implementar todos esses impostos que o Lula queria. Pelo visto, ele tá tranquilo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avisou aliados próximos que já tomou decisão sobre o futuro Ministério da Saúde. Então saiu a Anísia, agora entra o Alexandre Padilha. Trocou 6 por meia dúzia, né? Não tem muita diferença, sinceramente. É sempre uma desgraça, mas é aquilo. Queimaram a Anísia, tudo. Também não fazia, nada presta, não tem nem o que comentar aqui. Brasil quer envolver Banco dos BRICS na prevenção de desastres climáticos. Então o BRICS muito espertinho, viu os globalistas caindo, mas reutilizam todas as estratégias dos globalistas, inclusive das questões climáticas. Mas olha o Trump, ele retira cientista dos Estados Unidos do painel climático da ONU. Então, enquanto tá lá o Lula avançando pauta climática, o que não tem nada a ver com o comunismo raiz, mas ele faz essa disfarce todo para tentar ainda, né, enganar certas pessoas pelo mundo, ou o resto dos globalistas que ainda tem certa influência no mundo. Já o Trump vai totalmente ao contrário e manda a fava as questões climáticas, tá? Donald Trump alerta para a Terceira Guerra Mundial, mas diz que impedirá que ela aconteça. Até vi um trecho aí do Nando Moura no Twitter, que eu não assisto, né? Mas apareceu para mim ele xingando, porque o Trump, negócio da Terceira Guerra Mundial, é lógico, ele chegou para ser o pacificador. Todo mundo sairia perdendo com a Terceira Guerra Mundial. Na verdade, ele falar um negócio desse, falar que quer impedir é muito bom, porque os democratas americanos são loucos por guerra, né? E ele vai parar. A gente vai até falar da questão dos Zelensky aí, que é um pouco mais delicada. BRICS deve avançar no uso de moedas locais entre os países membros. O Trump de olho nisso aí, que é o que ele realmente se importa, que é a questão interna americana, né? E o BRICS, eles tentam avançar e ele já está fazendo as suas movimentações, tá? Resta saber se vão funcionar, porque aquilo. Comunista é sempre muito estranho. Os caras não dá para se confiar 100%. O Trump elogia Xi Jinping e aponta para acordo comercial com a China. Então tá fazendo o papel que ele falou que faria de pacificador e de negociador e vai tentar ajudar a economia americana. E ele diz: tem um relacionamento muito bom com o presidente Xi. Acho que um ótimo relacionamento com o presidente Xi. E lembre-se, ele ama a China e eu amo os Estados Unidos, afirmou o presidente americano. Ou seja, ele gosta da China, eu gosto dos Estados Unidos. Tem que negociar. Ele falhando, a gente vai lá, corta tudo e a gente vai entrar num atrito, não necessariamente guerra. E vamos ver o que acontece. Nós vamos procurar o governo dos Estados Unidos e negociar, diz Alckmin, sobre taxas. Falamos que a gente ia falar do Alckmin aqui e do nada você vê o Lula completamente assim, batendo de frente com o Trump. Falando, não, se acontecer qualquer coisa aí, a gente bota 100% também de taxa que se exploda. Já o Alckmin fala, vamos procurar e negociar. Vamos de um approach diferente. Alckmin estava bem apagadinho. Do nada, ele já estava começando a abrir um pouco as asinhas. O que será que está acontecendo? Será que existe mudança aí no Brasil? Vamos ver. 2025 tem muitas surpresas. Pessoal, 2025 será o ano das viradas. Pelo menos eu acho que é. Essa transição para 2025 para 2026 vai ser só emoção. Tá? A inteligência dos Estados Unidos não acredita que Putin leva negociações de paz a sério. Tá? Eu postei um vídeo no Patreon interessante de um republicano falando sobre o Putin. É um cara para se ter cuidado. Então, o Trump ele tem que ser um cara aí que eu não acho que ele é besta. Ele sabe sobre o Xi, ele sabe sobre o Putin, sabe muito bem o que esses caras são capazes e vai tentar apaziguar a situação. Vai entregar o que os caras querem, vai agir de uma forma diferente e vai tentar proteger os Estados Unidos. É uma estratégia contrária que os democratas faziam.
mas de certa forma nunca é entreguista. Pelo menos não vejo o Trump assim, falando, os Estados Unidos virará uma Rússia. Não é assim que funciona. Trump diz que Zelensky não tem cartas e não é importante em reuniões. E o pessoal fica muito chateado quando o Trump fala isso aí. Só que é o seguinte, Zelensky é dispensável e atrapalha o acordo com Putin, diz Trump. Por quê? Porque o Zelensky, com certeza absoluta, é um cara colocado, tá, pelo US Aid e os globalistas. É um fantoche. O Trump sabe disso. Não tem o que fazer. Zelensky, inclusive, assim como eu falei ontem do Moraes, me espanta esses caras ainda tentarem resistir à força Trump, tá? Mas vamos ver, né? Se eles estão resistindo é porque alguma garantia tem dos globalistas. Não sei qual, mas vamos ver. Tá? Trump desdém de Zelensky revela conversas muito boas com Putin, né? E a gente fica meio preocupado com isso aí, mas vamos ver, ele deve saber o que está fazendo, né? Trump disse que teria uma vida muito desagradável se perdesse a eleição dos Estados Unidos, isso com certeza mais do que absoluta, justamente por quê? Porque ele é um cara que estava aí com os processos tensos. É a mesma situação, até pior do que o Bolsonaro aqui. Só que, claro, Estados Unidos é primeiro mundo, né? Então ele já fez todas as... E ele é um cara poderoso, né? Que com certeza teve aí muitas negociações, muitos acordos, e tudo que tem contra ele está sendo aí completamente anulado. O cara tá com poder absoluto, é só ver o que ele anda fazendo, tá? É a parte assim mais de alívio da direita, é o Trump acelerando, tá? Agora falando da questão aí do Trump, a influência, falamos de várias empresas, mas mais uma chegou aí, ó. Pepsi reduz metas de diversidade em meio à pressão conservadora nos Estados Unidos. Então, falaram assim, ó, chega, né? Não dá mais. Pepsi, inclusive, bem ruinzinha, mas também não quer, abandona metas da diversidade. Até falei no meu vídeo do canal de jogos ontem, né? O pessoal aí, lacrador, eles estão tentando, assim, eles nunca falavam de woke, né? O pessoal de videogame e jogos aí na cena brasileira. Agora eles estão falando assim, o pessoal agora que o woke acabou, que eles sempre defenderam, né, na entrelinhas, agora que acabou os canais não tem mais o que falar dessa questão, vão ficar sem pauta. Muito pelo contrário, tem muita coisa para acontecer no mundo ainda, vai durar bastante tempo isso aí, e sempre vai ter alguma coisa, tá? Porque o vírus woke, isso é um vírus, né? Já foi discutido isso, já foi falado, inclusive um cara que foi no Joe Rogan falou, é um vírus que vai demorar muito para ser limpo, porque os estragos da questão de lacração, que vai muito além só de produções woke, até de comportamento humano, vai refletir durante muito tempo aí. Relaxa que as coisas... Aí o pessoal tá muito, vamos dizer assim, preocupado. Quem tá preocupado mesmo é esse pessoal que não falava de woke. Fingia que nada estava acontecendo. Até batia palma, tá? Agora que o negócio... Falaram que era teoria da conspiração, que isso não existia. Era uma coisa bobinha. Se tá tão bobinha assim, por que estão voltando atrás, né? Banco do BRICS deve emprestar 3,8 bilhões aos Correios. Olha o BRICS aí, participando do Brasil, coisa linda, né? Vai fazer um empréstimo, tá? E sempre quando falo empréstimo, eu só penso assim nos juros. Só penso depois o que vai... vai ajudar agora e depois. Vão ter que pagar quanto pro BRICS? Não deveria nem isso estar acontecendo. Devia estar privatizado. Porque a empresa, né, do Estado é aquilo. Faz o que quer. Maior déficit possível. E quem paga é você, sou eu, né? Vamos falar um pouco aqui de eleições 2026 e personalidades no mundo da política, como o Kassab, que fala sobre impopularidade de Lula. Sou torcedor do governo. Torcendo pro governo Lula. Pois é, ele fez declarações, ele fica meio no chove não molha. Tem gente aí que já começa a levantar certas suspeitas do Kassab, tentar aí segurar através de terceiros que nas manifestações aí do povo brasileiro não se peça o impeachment do Lula. Não sei qual é o interesse dele, sendo que ele já fala até de lançar o Ratinho, porque o Tarcísio ele falou que talvez não seja, tá meio resistente, talvez ele não queira, e o Ratinho Júnior aí. Não sei, eu acho muito cedo ainda, né? Mas tem vários nomes aparecendo. E falando em nomes, tem um cara aqui que o pessoal vai gostar muito dessa notícia. O pessoal vai adorar. Ó. Justiça Eleitoral de São Paulo torna Pablo Marçal inelegível por 8 anos. É o cara aí que o pessoal falava que era do sistema. Não, porque esse cara é do sistema, ele é do Moraes. Só que é nada, gente. Marçal não é nada. Aí, 8 anos, né? O pessoal pode ficar tranquilo, porque não sei por que teve gente aí que sempre... Acho que todos os problemas do Brasil eram do Marçal, sendo que o Marçal ele só fez bastante barulho, né? Vamos dizer assim, nos debates. Aí, gente, pode ficar tranquilo. Mas não adianta, tem certeza, vai chegar você tá falando isso de um direitista tal? Com certeza você gosta do Marçal, né? Acabou. Mas de qualquer forma,
Vamos em frente. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. As notícias estão aí. Esse sábado, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de ajudar o canal de diversas formas. Temos outro canal, lembrando, Libertas Nova. Escreve aí Libertas Nova. Na busca do YouTube você encontra o canal e assista, se inscreva, ativa o sininho, porque aquele canal tá funcionando. Aquele canal tá bom, tá? Esse aqui a gente sofre de coisas que o pessoal acha que é teoria da conspiração minha, mas vou provar cada vez mais que as coisas não são como o pessoal imagina. Porque USAID, você acha que vou fazer uma pergunta para vocês. Você acha que o USAID tinha aí, vamos dizer, peso nas decisões se canal poderia ou não ganhar inscritos ou ter alcance no YouTube? Assim como no Twitter também tinha? Você acha? Não sei. Né? Perguntas. Mas pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Nos falamos em breve. Muito obrigado e até mais.